Meus amigos, nada melhor do que a verdade, hein? Ela sempre prevalece no final. E as coisas agora começam a fazer sentido, começam a se encaixar. Quer dizer, até agora eu estava aqui pensando, como é que alguém tem acesso ao circuito interno de monitoramento de câmeras lá da Embaixada da Hungria? Simplesmente não faz sentido, né? Os caras somem com as imagens do Ministério da Justiça, lá do 8 de janeiro, as imagens do aeroporto em Roma, onde teve a suposta agressão ao ministro Alexandre de Moraes e sua família, também ninguém tem acesso, né? Nada aparece nesse país, só realmente o que interessa para a esquerda. E aí, misteriosamente, eles conseguem imagens do presidente Bolsonaro na Embaixada da Hungria, né? Onde nenhum brasileiro deveria ter acesso. Aliás, nenhum brasileiro e nenhum cidadão do mundo, a não ser os húngaros, né? Mas aí a imprensa brasileira tem acesso. Pois bem, acaba de sair um vídeo bombástico, tá? Onde aparece ali o jornalista do New York Times que vazou essas imagens e uma ministra do governo Lula, mais conhecido também como encantador de jumentos. Margareth Menezes, que é ministra da Cultura, né? Me corrija se eu estiver errado, são tantos ministérios que não dá para decorar, né? Ministra da Cultura, ela é aquela que contratou ela mesma para fazer shows. E pagou, claro, com dinheiro público. Vejam só que beleza. Agora está sendo investigada por isso, né? Mas é isso. E aí, meus amigos, será que a velha mídia, né? Agora o estrago já está feito. O tiro já saiu pela culatra, porque eles massificaram essa informação nas últimas horas, né? Ontem o dia inteiro, hoje continuam replicando essa narrativa. Bolsonaro foi lá, foi fugir, pediu asilo, que não sei o quê, fugiu do Alexandre de Moraes, né? 4 dias depois de ter o seu passaporte recolhido. Ora, se ele realmente tivesse a intenção de fugir, ele tinha feito isso no primeiro dia. No segundo dia no máximo, né? Não 4 dias depois, e mais, ele foi a convite lá para a embaixada, não é? Mas agora eu quero saber se a velha mídia vai divulgar também massivamente essas imagens que vocês vão acompanhar agora. Vejam só. Estamos saindo aqui do New York Times, viemos aqui no prédio do jornal, uma conversa muito bacana com o Jack Nickas, que é o correspondente. Olha quem está aqui, né? Aquele jornalista do New York Times, tá? O mesmo, inclusive, que negou para aquela jornalista brasileira que estava tentando fazer ali um esquema mirabolante para dizer que Bolsonaro foi buscar asilo, que não sei o quê. E ele negou, olha, eu não tenho provas aí para corroborar com o que você está falando, né? Tudo que a gente tem são imagens do Bolsonaro lá na Hungria, na Embaixada da Hungria, né? E só, ele saiu aí, ele entrou 4 dias depois de recolher o passaporte dele e saiu 2 dias depois que entrou, né? É só isso, né? Não posso afirmar mais nada. Então, o cara estava sendo profissional, né? E deu um show, deu uma aula de jornalismo para os militantes brasileiros, porque esses jornalistas brasileiros não são jornalistas, são militantes. Mas está lá ele com Margareth Menezes, ministra do governo Lula. Eu sempre falei isso para vocês, tá? O que é governo federal? Governo federal compreende Presidência da República e seus respectivos ministérios. Eu falo isso desde o primeiro dia de governo Bolsonaro. Quando vinham criticar Bolsonaro, eu falava, olha, quando você fala em governo, você está falando do presidente e seus ministros, de ninguém mais. Líder do governo na Câmara, não é governo, é aliado, é líder, não tem nada a ver com governo. Governo é presidente e ministérios. Ministra Margareth Menezes é o quê? Governo Lula. Então tá, o repórter que teve acesso a essas imagens, sabe-se lá como, tá? Se a Polícia Federal realmente tivesse empenhada em descobrir a verdade, né? Em bater em Chico com o mesmo pau que bate em Francisco, prender o jornalista português lá por 5 horas para fazer perguntas. Será que vão prender esse jornalista aí do New York Times também para saber como é que ele teve acesso a essas imagens? Para saber como é que as imagens do circuito interno lá da Embaixada da Hungria, que é um distrito inviolável, tá? É um território soberano dentro do Brasil, como é que ele teve acesso a essas imagens? Será que vão fazer esse trabalho assim como fizeram com o Sérgio Tavares lá de Portugal? Acho que não, né? E a gente já sabe bem essa resposta, mas tá aí, ó, para vocês verem. Os dois juntinhos, o jornalista que teve acesso a essas imagens vazadas e um membro do governo Lula. Pois é. Que é o correspondente do New York Times do Brasil. A conversa foi super agradável. Falamos das políticas públicas do nosso ministério, do governo do Brasil. A verdade vindo à tona. Fizeram uma reunião, né?
Tá ali massageando o ego dele e vice-versa. Aí no final, né, então canta a musiquinha ali, né, aniversário do New York Times, 172 anos, né, que honra. Pois bem, tá aí. Pra mim, meus amigos, pra mim as peças começam a se encaixar agora, tá? Eu não posso fazer afirmações. Coloquem nos comentários qual a opinião de vocês a respeito disso, mas pra mim as peças começam a se encaixar. Quer dizer, até agora, até antes de ver esse vídeo aqui, eu tinha realmente uma incógnita na cabeça. Eu falo, meu, como é que alguém tem acesso a essas imagens? Como é que essas imagens foram vazadas? Como? Não é? Agora tem uma luz no fim do túnel. Agora as coisas começam a fazer sentido. O cara, óbvio, ele é de esquerda, como 99% dos jornalistas, né? Mas até então a gente não sabia se ele tinha algum interesse, alguma relação com o governo Lula. Pois bem, agora a gente sabe, tá aí, ó. Ele, né, trocando afagos ali com a ministra do governo Lula, ministra Margareth Menezes, né? Será que isso faz algum sentido para vocês? Porque para mim faz total sentido. E eu espero que a partir de agora as peças comecem a se encaixar ainda mais, porque eles fomentaram essa narrativa, porque é só isso mesmo, é uma narrativa, né? Bolsonaro foi apenas convidado, né? Não tem nada de plano de fuga, não tem nada de pedir asilo, mas pedir asilo pra quê, cara pálida? Você acha que Bolsonaro ia ficar lá pro resto da vida na embaixada da Hungria, né? Pelo amor de Deus, Bolsonaro, ele sabe, assim como todos nós, que ele vai ser preso. Não porque cometeu algum crime, não porque fez alguma coisa de errado, não, mas porque ele entrou lá, tá? Por um acidente de percurso. O sistema permitiu que Bolsonaro fosse eleito, ou não acreditou que ele seria, mas graças a Deus ele foi. E durante 4 anos, o sistema simplesmente passou mal com Bolsonaro. Não teve dinheiro para alimentar o sistema. Não teve dinheiro para alimentar a velha mídia. Não teve dinheiro para alimentar os artistas corruptos e corrompidos, que sobrevivem, alguns deles, né, através de medidas aí que não precisamos nem citar nomes aqui. Não teve dinheiro para ninguém. O erário público foi respeitado. Enfim, ele peitou o sistema, não teve o toma lá da cá. Ele expôs as vísceras do sistema. E é por isso que o sistema agora quer apagar Bolsonaro da vida pública de qualquer maneira, né? Tentaram até tirar a vida dele, porque sabiam que Bolsonaro realmente seria um incômodo ao sistema. Pois bem, como nada disso funcionou, como todas as narrativas vêm caindo uma após a outra, ele sabe que será preso. Portanto, meus amigos, se ele realmente tivesse medo da prisão, se ele realmente quisesse evitar uma prisão, ele nem teria voltado para o Brasil, teria ficado lá nos Estados Unidos, tá? Ou então, já teria saído do Brasil, mesmo antes do seu passaporte ter sido recolhido, tá? Então não faz nenhum sentido o que as pessoas estão conjecturando aí, estão falando, tá? E para finalizar, ó, nós temos aqui: PF conclui inquérito e não indicia Bolsonaro por importunação de baleia no litoral de São Paulo. Parece que não conseguiram colher o depoimento da baleia, né? Parece que as testemunhas também, um tubarão e um outro peixe lá, não foram localizados para prestar depoimento, né? Brincadeiras à parte, isso aqui realmente é uma vergonha. Isso por si só já é um desperdício de dinheiro público. Temos ali policiais federais, né, recursos públicos envolvidos para investigar se Bolsonaro importunou uma baleia, né? Isso aqui é uma piada por si só. É um tapa na cara de todo cidadão brasileiro. Enquanto nós temos notícias como essa que não sei se todo mundo viu, não é? Contas do governo Lula têm rombo recorde de 58 bilhões de reais só em fevereiro. O pior resultado da história. Somente em fevereiro. Faça um recorte desse vídeo e mande para aquele seu amigo isentão que não se liga em política ou que insiste em defender o governo Lula. É inaceitável, você gostando de Bolsonaro ou não. É inaceitável alguém que se diz cristão, alguém que se diz cidadão de bem, alguém que é trabalhador, que é honesto, que não é envolvido com coisa errada, apoiar o PT, apoiar esse cidadão. Chega, foi um pior erro que as pessoas cometeram, mas em 2026 a gente vai ter a chance de consertar esse erro. Curta, comente, compartilhe esse vídeo. Foi um grande dia. Fiquem com Deus e até a próxima.